Olá, doutores. Meu nome é Guilherme Sacomano Nácia, sou professor de Direito Tributário, sou advogado, sou pós-graduado na matéria e nesse bloco daremos continuidade ao estudo das ferramentas que suspendem a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Pois bem, doutores, dando continuidade ao estudo da suspensão ou das medidas suspensivas do crédito tributário, nós daremos continuidade através do estudo da reclamação e recursos administrativos. Veja só, doutores, quando o legislador ele inseriu a reclamação e recursos administrativos como forma suspensiva da exigência do crédito tributário, é interessante a gente destacar o seguinte. Uma vez realizada a exigência do crédito tributário através do lançamento, o contribuinte ele tem um prazo para apresentar eventual impugnação administrativa ou recurso administrativo. Veja só, doutores, quando eu me refiro à impugnação administrativa ou recurso administrativo, na realidade é uma manifestação de inconformidade do contribuinte ao levar a entidade administrativa um recurso pelo qual tem por objetivo verificar a veracidade ou a legitimidade daquela cobrança ou de eventual dúvida que ele tenha sobre a cobrança do tributo que estão realizando sobre esse contribuinte. O que o legislador quis dizer foi o seguinte, que a partir do momento e dentro do prazo, respeitando a tempestividade, legais de cada exigência, uma vez apresentada a impugnação ou recurso administrativo, automaticamente a exigência do crédito tributário está suspensa. Isso mesmo. Uma vez protocolada junto à entidade administrativa o recurso administrativo, ou a impugnação administrativa, enquanto se perdurar o procedimento administrativo, o contencioso administrativo, até decisão final, até o trânsito final desse recurso administrativo, a exigência desse débito, ela estará o quê? Suspensa. Razão pela qual, durante esse período, o contribuinte ele não pode ser alvo de nenhuma exigência pelo ente público, tá ok? Ressalto para vocês, doutores, que quando eu me refiro à impugnação administrativa, recurso administrativo, é um processo muito semelhante ao contencioso judicial. Porém, o trâmite dele acontece dentro do órgão administrativo, tá ok? Que órgão administrativo? Depende da exigência. Se eu estou me referindo a um tributo municipal, quem vai analisar essa impugnação será, logicamente, o órgão municipal. Se for um tributo estadual, o próprio órgão estadual. Se for um tributo federal, o próprio ente federal, tá ok? Pois bem, outra medida que suspende a exigibilidade do crédito tributário é o que o legislador denominou de concessão de liminar ou também a concessão de tutela, que a gente pode unir, inclusive, nessa explicação. Veja só, doutores, como visto anteriormente, a gente sabe que quando eu protocolo uma ação judicial, observe que é ação judicial e não impugnação administrativa, o fato de eu protocolar uma ação judicial, ela não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Ela não tem o condão de suspender a exigência daquele crédito que eu estou levando à discussão da esfera judicial. Razão pela qual o contribuinte ele precisa tomar ou adotar alguma medida que tem como objetivo suspender essa exigência. Então, o contribuinte ou ele vai adotar o depósito do montante integral, ou ele vai requerer para esse juízo a concessão de uma liminar ou a concessão de tutela. O que é interessante é que em ambas, doutores, eu preciso comprovar dois elementos, o fumus boniuris e o periculum in mora. Então, uma vez analisado pelo juiz a constatação da presença do fumus boniuris e do periculum in mora, o juiz ele pode conceder a esse contribuinte uma medida liminar, que é uma medida antecipatória, ou até mesmo uma tutela antecipada, que tem o objetivo de suspender judicialmente a exigência do crédito tributário. Nessa situação, observe que o contribuinte não realizou qualquer depósito judicial.
A suspensão ela veio através de uma decisão judicial, o qual o contribuinte está sendo beneficiado se comprovado a composição ou a presença dos dois elementos, fumus boniuris e periculum in mora. Mas uma especificidade nessas duas ferramentas, é importante destacar que, quando eu falo em concessão de liminar, aquela vinda lá do mandado de segurança, a concessão de liminar ela está prevista no artigo 7º da Lei 12.016 de 2009, a Lei do Mandado de Segurança. Veja, doutores, que quando eu falo em fumus boniuris e periculum in mora, são, na verdade, denominações latinas. Tá? É uma expressão latina apenas, porque a legislação não trata fumus boniuris ou periculum in mora. No caso do mandado de segurança, a comprovação tem que ser o relevante fundamento do pedido e a ineficácia da medida caso não seja deferido de imediato. Então, o relevante fundamento do pedido, que no caso é o fumus boniuris, e a ineficácia da medida caso não seja deferido de imediato, que é o periculum in mora, são elementos que devemos comprovar no mandado de segurança para que o juiz, obviamente, o Poder Judiciário, conceda ao contribuinte essa medida suspensiva prevista no artigo 151. Situação semelhante é a concessão de tutela antecipada, prevista lá no artigo 273 do Código de Processo Civil. Veja que o artigo 273 não prevê fumus boniuris ou periculum in mora. Na realidade, prevê como verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável, fumus boniuris e o periculum in mora, tá ok? Então, uma vez apresentado, uma vez diagnosticado a existência desses dois elementos, o juiz ele pode conceder a antecipação de tutela, razão pela qual, nesse momento, nós temos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tá ok? E por último, a ferramenta prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional como ferramenta suspensiva da exigência do crédito tributário, nós temos o parcelamento. Pois é, o que é o parcelamento, doutores? Na verdade, o parcelamento é a fragmentação do pagamento de um determinado débito fiscal. Veja só, doutores, inúmeras razões levam o contribuinte a deixar de pagar ou deixar de realizar tempestivamente o pagamento de um determinado débito, tá ok? Acontece que quando o contribuinte ele deixa de realizar o pagamento, esse débito ele acaba inserindo sobre ele multas, juros, não é? Multas inclusive bastante elevadas, razão pela qual torna aí ainda mais dificultosa o cumprimento dessa obrigação. Porém, doutores, o ente público concede a esse contribuinte o que se chama de parcelamento. O que é o parcelamento? Ao invés de você pagar o seu débito à vista, o ente público aceita que você pague de forma fragmentada ou em vezes, tá ok? Pois bem, quando a gente fala em parcelamento, nós temos o que a gente denomina de parcelamento ordinário ou simplificado ou parcelamento incentivado. O que eu adianto para vocês, doutores, é que na maioria das esferas judiciais, na maioria das esferas fiscais, o parcelamento ordinário ou simplificado, ele é aberto constantemente. Então, se hoje você não tem dinheiro para realizar o pagamento de um determinado débito à vista, tá? Você pode se dirigir até a entidade fiscal e solicitar o pagamento fragmentado desse débito, ok? Porém, esse pagamento simplificado, ordinário, não tem o condão de dar qualquer tipo de benefício. Redução de multa, não é? Alguma redução de multa moratória ou multa pecuniária, enfim. Na verdade, você vai simplesmente pegar aquele débito, fragmentar no prazo máximo concedido pelo próprio órgão e você passa a pagar esse débito de forma fragmentada. Porém, doutores, quando eu me refiro ao pagamento de débito através de um parcelamento incentivado, que são conhecidos como PPIs, refis, enfim, não é? São essas denominações que costumeiramente a gente costuma identificar, não é? De 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Cada ente público ele acaba concedendo o que a gente chama de parcelamento incentivado. O que são esses parcelamentos incentivados? Na verdade, o ente público, de período em período, ele acaba publicando uma lei incentivando o ingresso dos contribuintes que estão em atraso a pagarem suas dívidas de forma fragmentada.
Como se não bastasse pagar de forma fragmentada em períodos extensos, essa lei também vem a reduzir a questão pecuniária que incide sobre aquele débito existente na época do vencimento. Veja que a partir do momento que você deixa de pagar um tributo, dependendo da forma, do motivo, você tem incidência de multas que podem chegar à exorbitância de 150%. Quando você adere a um parcelamento incentivado, essa redução pode chegar a 90% apenas no que diz respeito, doutores, à questão pecuniária, tá ok? Então, uma vez o contribuinte adere ao parcelamento, enquanto ele mantiver o pagamento em dia desse parcelamento, a exigência daquele crédito ela está suspensa, tá ok? Então, enquanto estiver pagando o débito, a exigência, não é, daquele tributo, ela está suspensa, razão pela qual o ente público não pode tomar qualquer medida que viabilize a vida do contribuinte, como, por exemplo, o impedimento de emissão de certidão negativa de débito. Importante destacar, doutores, que uma vez o débito, ser ratificada a existência de um débito e após o nascimento desse débito, o contribuinte venha a adotar uma medida suspensiva, o contribuinte ele continua a não emitir a chamada certidão negativa de débito. Tá? O que o contribuinte passa a emitir a partir daí é a chamada certidão positiva com efeito de negativa, que, para fins legais, o peso da certidão positiva com efeito de negativa é o mesmo da certidão negativa de débito, tá ok? Doutores, então, nesse bloco nós ficamos por aqui. Aguardo vocês no próximo.